Bem, primeiro, boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui participando desse evento. É um tema que me interessa muito, né? Biologia da conservação. Eu queria agradecer a organização do evento, em especial meus amigos do Instituto Prishno, né? Vou agradecer na pessoa da doutora Luciana. Esse caso aqui que eu vou apresentar é um caso envolvendo a conservação de ictiofauna na Bacia do Santo Antônio, que é uma subbacia do Doce. É um caso ainda em desenvolvimento, ele não está concluído, mas é bastante interessante. Eu acho que para os senhores vai ser... tem muito a ver com a temática, né, do evento. Primeiro, falar rapidamente sobre a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, ele é um mistério, né? Ele não é um ministério, para muitos ele é um mistério. E há pouco, né, falou aqui, pela manhã agora, o expositor, e se discutia aquela teoria da ação que o Rio Doce ajuizou, né, no nosso sistema, e de fato é uma abordagem inovadora, né, a partir de uma visão biocentrista, talvez, até eu diria que mais que biocentrista, ecocentrista, porque aí até alguns elementos que não são seres vivos, mas acabam ganhando uma personalidade que partiu do Equador, né, e da Bolívia, né, uma nova abordagem constitucional e epistemológica também. Mas no nosso direito, a nossa Constituição, ela adota hoje uma abordagem ainda antropocentrista, né, ou antropocêntrica, ainda que ela seja um antropocentrismo alargado, né? Talvez não com foco exclusivo no ser humano. Mas o Ministério Público, ele é uma figura, entre outras, mas talvez a que mais, sob o ponto de vista jurídico, que mais hoje atue em termos, pelo menos, de número de ações, que justamente visa resolver aquela questão de se tratar de algo que diga respeito a todo mundo ao mesmo tempo e a ninguém especificamente, né? Quem que vai tratar do rio? Quem vai tratar do peixe? Né? O rio não é de ninguém, e onde ninguém trata, né? Se não é de ninguém, aquela questão lá, né, do caráter difuso, né, que tem esse direito, né, que é o direito ambiental. E o Ministério Público, ele é uma das figuras que, sob o ponto de vista jurídico, processual, visa tratar essa questão, e ele tem o dever de fazer o quê? Defender a ordem jurídica, regime democrático, proteção do meio ambiente, entre outros interesses que têm essa característica de serem interesses difusos na Constituição Federal. E, em Lima, os membros do Ministério Público, reunidos lá em 2011, na Rede Latino-Americana do Ministério Público, para introduzir aqui o nosso assunto, que vai dizer respeito ao empreendimentos hidrelétricos, eles aprovaram esse enunciado, que eu tive a felicidade de ser o proponente desse enunciado na ocasião. Eu fui secretário da Rede Latino-Americana, e esse enunciado diz que o Ministério Público, por meio de seus membros, né, concluiu pela imprescindibilidade da atuação no controle de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, especialmente para o fim de viabilizar a responsabilização dos infratores das normas ambientais, agentes públicos ou privados, assegurar a defesa da ordem jurídica, a proteção do meio ambiente, a atuação preventiva, a completa avaliação dos impactos ambientais e a participação social. No licenciamento ambiental, então, no exercício dessas atribuições, o Ministério Público ele exerce várias atividades, né, processuais, mas também extrajudiciais, eu diria assim, que não dizem respeito a necessariamente uma atuação do Poder Judiciário, né? Uma delas é essa daqui, ele é um canal apto a expressar de forma ordenada os anseios sociais. Então, às vezes, determinados temas chegam ao Ministério Público e o Ministério Público funciona como se fosse um microfone, né, uma caixa de som que consiga ampliar ou ordenar aquelas informações de modo a submetê-las, né, à burocracia, digamos assim, ou à forma do procedimento judicial. Então, essa aqui é uma das questões, a exemplo do que ele faz, por exemplo, no plano
de conservação e uso do entorno de reservatórios artificiais, o PACOERA. Existe uma previsão nessa resolução CONAMA que o Ministério Público deve ser previamente notificado das audiências públicas do PACOERA, do plano de conservação. Qual a ideia? É que o promotor possa comparecer a essa audiência pública e ele possa, de fato, colher os anseios, as impressões da população, formatá-las para submetê-las, né, através de uma ação ou de outro mecanismo, né, juridicamente utilizado. Mesma questão aqui, né, na lei complementar. E aqui seria mais ou menos a nossa atuação, né, nas esferas. Né? Nós teríamos aqui fatos de relevância penal, que seria uma espécie de ilhas, duas grandes esferas de responsabilização civil e administrativa, e áreas que são sobrepostas. Né? O mesmo fato, eventualmente, ele vai ser um ilícito civil, administrativo e penal, ou ter relevância nessas três esferas. Na questão das hidrelétricas, um dos grandes problemas hoje, né, que orienta a atuação ou que justifica a atuação são os problemas nas avaliações ambientais. Há muitos estudos indicando graves problemas nas avaliações ambientais. Omissão de informações, ausência de proposição de alternativas, por exemplo, alternativa locacional, desconsideração da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica deve ser a unidade de planejamento não só para a política de recursos hídricos, mas também na questão da avaliação ambiental. Né? Existe uma resolução do CONAMA que disciplina assim. E aqui vários problemas, né, que foram identificados na atuação do Ministério Público são tirado de um estudo, né, da 4ª Câmara do Ministério Público Federal, justamente sobre deficiências constatadas ao longo, né, dessas avaliações. E nós temos os princípios, né, da prevenção, da precaução, que tem muito a ver com essa questão da conservação, especialmente nesses quadros, né, como o que foi colocado aqui pelo professor que falou agora pela manhã, em que não se tem conhecimento. Na verdade, não existem dados, não há informações acerca da situação, né, sequer da situação base, né, da situação anterior, que dirá, às vezes, depois do evento como esse, por exemplo, de Mariana, do Rio Doce. Então, esses princípios incidem, né, apontando a necessidade de se ter conhecimento e que essas questões sejam discutidas ainda por ocasião das primeiras fases de licenciamento ambiental, por exemplo, da licença prévia. O que infelizmente, uma coisa que, na prática, acontece justamente o contrário. A gente tem, muitas vezes, a conversão de estudos de viabilidade, né, para condicionantes em fases seguintes do licenciamento ambiental. Então, os estudos, tem que ser feito um monitoramento da fauna. Fez um monitoramento ou não fez? Não fez, não ficou bom, mas não tem problema. Me dá a licença prévia, que eu vou fazer esse estudo na próxima fase da licença, na licença de instalação. Eu vou vir com esse estudo e tudo. Aí vai a licença de instalação, não, fez o estudo, mas inconclusivo, não atendeu o que o órgão ambiental exigiu, não tem problema, já instalei. A hidrelétrica já está pronta, então me dá a licença de operação, que nós vamos fazer um monitoramento para os próximos 100 anos agora dessa fauna. E aí, o que esse monitoramento conclui? Que o bicho acabou, né? Ele entrou em extinção. Ele está extinto agora. Então, esse contexto, né, que eu queria pontuar, eu vou passar porque o tempo aqui não ele é pequeno, mas para falar dessa ação que foi focalizada nessas ideias aqui, de avaliação ambiental estratégica e avaliação ambiental integrada. Então, existia, né, no direito, por ocasião da propositura dessa ação, que já tem alguns anos, uma grande celeuma, uma grande discussão sobre a pertinência desses estudos de avaliação ambiental integrada e de avaliação ambiental estratégica. Existem, de fato, estudos, né, avaliação ambiental integrada, não é para fazer apenas o estudo prévio de impacto ambiental. Então, essa questão que era, na ocasião, a temática, né, de uma série lá da equipe, né, do Ministério Público de Minas Gerais, que eu tive a grata felicidade de compor, tenho, né, ainda, e aí, na ocasião, com base nesses vários dispositivos, da Lei 9433, que é a Lei de Recursos Hídricos,
da própria resolução CONAMA 86, que trata do estudo de impacto ambiental. Chegou a necessidade de avaliar, numa série de empreendimentos hidrelétricos, a questão da sinergia e da cumulatividade, da acumulação. Né? Dentro dessa concepção, o estudo de impacto ambiental ele seria não um gênero, mas uma espécie de avaliação ambiental. E a norma, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938, de 81, ela fala de avaliação ambiental como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. A avaliação ambiental. O estudo de impacto seria um tipo de avaliação, como nós temos vários outros. Né? E, dentro desse contexto, se sustentou a necessidade de fazer uma avaliação ambiental integrada. E tem vários outros dispositivos aqui que dão, na nossa concepção, que foi acolhida, né, posteriormente, como, por exemplo, o decreto de 2002, que institui os princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, esse daqui que cuida das mudanças climáticas. Esses decretos eles falam de uma avaliação ambiental capaz de tratar desses efeitos sinérgicos e cumulativos. Em Minas Gerais também tínhamos, na ocasião, uma disciplina não para a avaliação ambiental integrada, a AAI, mas para a avaliação ambiental estratégica, que seria algo parecido com o que nos Estados Unidos tem o NEPA, não é? Que é um ato pelo qual o próprio governo ele vai construir uma grande rodovia, por exemplo, ou uma hidrelétrica, então ele calcula os custos e os impactos ambientais para que ele possa lidar, mitigar, compensar, lidar com esses custos e não ser surpreendido por esses custos. Né? E no caso do Santo Antônio, o que acontecia? O Santo Antônio, na Bacia do Doce, é uma bacia, uma subbacia muito importante para a conservação. Né? E lá nós tínhamos 7 PCHs, né, em estágios distintos, né, de licenciamento ambiental, né, aqui é a bacia, né, do Santo Antônio, o Doce, e alguns aqui dos peixes, né, ameaçados de extinção, e foi ajuizada essa ação, pedindo o quê? Que fosse feita determinada a elaboração de uma avaliação ambiental integrada. Por quê? Os empreendimentos isoladamente considerados, eles têm um impacto, mas quando eles são colocados em conjunto, eles geram impactos que sequer serão necessariamente a soma dos impactos considerados nos estudos individuais. Eventualmente, os impactos serão até outros impactos superiores ou inesperados, ou serão achados. Né? Considerando que o trecho da bacia categoria A, extrema importância biológica, né? Também é previsto no Atlas, né, para conservação. Então, assim, foi feito posteriormente um estudo que responderia por aproximadamente, salvo engano, estou lembrando de memória aqui, responderia 3% da capacidade de geração de energia da Bacia do Doce, a Bacia do Santo Antônio, 3%. Mas, em termos de proteção, em termos de conservação, responderia por algo em torno de 80%. Então, é aquela situação em que eu posso preservar uma determinada parcela do território e assegurar com isso a conservação do equivalente a toda a bacia, ou pelo menos de um percentual, não é, representativo daquilo que eu teria na bacia toda, que já está, né, sob o efeito de vários empreendimentos instalados, né, ocupações antrópicas, né, etc. Então, essa ação foi ajuizada considerando a ausência, né, desses estudos e pedindo o quê? Primeiro, que fosse declarada a nulidade das licenças. Segundo, fosse condenado o Estado de Minas Gerais à obrigação de não fazer, consistente em quê? Em não conceder novas licenças, né, nem a este, nem a outros empreendimentos, até a conclusão, apresentação e aprovação da avaliação ambiental integrada e da avaliação ambiental estratégica. Considerasse os impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes dos empreendimentos hidrelétricos. O
que o Estado fosse condenado também, a obrigação de não fazer consistente na abstenção de concessão de novas autorizações, formalização de novos processos de licenciamento do que tange os empreendimentos qualquer outro previsto no Alto Santo Antônio, né, até que fosse discutida a viabilidade ambiental de todos esses empreendimentos. E aí foi proferida a primeira decisão, né, numa ação cautelar, que disse o seguinte: qualquer leigo de escassas luzes ou doutor da maior suposição, por óbvio, concluiria que uma análise isolada e pontual de um empreendimento pode não ser lesiva ao meio ambiente. No entanto, vários empreendimentos numa mesma localidade, no caso, na Bacia do Santo Antônio, podem ter dimensões efetivamente catastróficas. Daí, justamente, não ser suficiente um estudo de impacto ambiental, mas sim o estudo integrado, pois só avaliando o conjunto, contextualizando todos os empreendimentos e o impacto deles é que será possível mensurar a viabilidade dos licenciamentos. Interessante é que a avaliação ambiental integrada, ela é, em princípio, um estudo muito mais raso e superficial do que o estudo de impacto ambiental. Ela é um estudo macro, ao passo que o estudo de impacto vai tratar especificamente ali daqueles impactos. Mas, por outro lado, é importante se saber ou que cada empreendimento se situe num âmbito em que ele não se considere isoladamente, mas que se saiba que existem outros empreendimentos e que estão gerando tais e tais impactos ambientais. Então, é isso que essa avaliação teria, né, o mérito de tentar estabelecer alguns efeitos sinérgicos. Muitos efeitos sinérgicos, naturalmente, infelizmente, a ciência, né, por falta de dados, de informações, não serão ali descobertos naquele momento, acontecerão depois. Em vários aqui, inclusive do caso da Samarco, até hoje, né, não se sabe efetivamente a extensão, talvez nunca, muita coisa vai ser perdida, na verdade, não se saberá. Mas alguns danos estão agora sendo levantados, sendo cogitados. Por exemplo, danos de água subterrânea. Faltou água, então as pessoas todos saíram escavando poços. E o que terá acontecido com as águas subterrâneas? Várias autorizações de perfuração foram dadas. Muitos poços foram perfurados, não foi encontrada água. E o poço foi tamponado? Se ele não foi, ele será, né, uma entrada para a contaminação da água subterrânea. E se ele foi encontrada água, que água é essa que as pessoas estão usando? São danos indiretos, não é? São danos que eles mantêm uma causalidade um pouco mais distante, né, mas eles são decorrentes do evento. Que, como falou também, esse material não estava na barragem. Não, mas quando a onda de vazão passou pelo rio, ela fez levantar, né, materiais que não estavam disponíveis e agora estão. Na ação civil pública principal, que foi ajuizada na sequência, foi lá determinado a realização da AI, vem corroborar que, em determinados casos, o singelo estudo de impacto ambiental não se revela suficiente, sendo perfeitamente legal e legítima a exigência de outras avaliações. E aí foi mantida essa decisão pelo Tribunal de Justiça, que é a decisão em segunda instância: estudos ambientais integrados estratégicos não podem ser ignorados sob pena de lesão irreparável do direito à coletividade e ao meio ambiente. Esses estudos foram realizados, e mais do que isso, o interessante desse caso é que foi editada uma norma, que é essa deliberação normativa Copam 75/2012. Então, em vários estados e na própria União, ainda essa questão se discutida. Tem avaliação ambiental integrada? Há uns que discutem, que alegam que não existe no nosso direito, mas no nosso direito mineiro existe. Então, o Estado, a partir daquela norma, editou a ADN Copam. Agora, isso tudo é perfeito, ótimo, então está resolvido o caso? Não, como eu falei, o caso não está resolvido. Por quê? Porque esse primeiro estudo que foi realizado foi identificado, até pelo Instituto Prístino, uma série de problemas, uma série de elementos. Por exemplo, ele só considerou os próprios empreendimentos hidrelétricos. E nessa bacia tem grandes empreendimentos minerários projetados, né, e alguns até já operando. Então, além disso, além da ADN, né, um outro
importante precedente aqui, na ocasião que a unidade regional colegiada do COPAN, do Conselho de Política Ambiental, ainda deliberava, que hoje as questões ficaram concentradas, não é? Logo depois do evento, do rompimento da barragem, no mês seguinte, a gente fala assim, aconteceu uma coisa como essa, então a legislação agora vai ficar mais rigorosa, eu não sei, vai ter, né? Porque isso aconteceu, e aquele empreendimento, ele podia estar ali naquela condição? Não podia. Ele não podia estar ali naquela condição. Aconteceu uma coisa tão grave, só que é uma coisa tão grave que não é a primeira vez que acontece. É uma série de empreendimentos, né, de barragens de mineração que romperam nos últimos anos em Minas Gerais. Então, é natural, em qualquer lugar, né, é natural que se espere que o poder público, na sua função de defender o interesse público e o bem comum, ele vai adotar uma posição mais rigorosa, né, mais cautelosa, talvez, mais prudente com relação a esses empreendimentos. Mas, no entanto, na sequência, ainda sob o efeito do evento, poucos dias após uma cidade como Governador Valadares, Colatina, cidade de milhares de habitantes, ficar sem água nenhuma, aqui em Minas é aprovada uma legislação que tira uma série de competências do Conselho de Política Ambiental e as repassa para outros órgãos, né, do poder, que decidem agora, agentes públicos decidindo monocraticamente, ou seja, a participação social, que é o imperativo do licenciamento ambiental, acaba sendo substituído por uma decisão monocrática, né, de uma pessoa, de um agente público. Então, mas na ocasião aqui foi aprovada essa moção, ratificando o entendimento já assentado, e para que todos os empreendimentos hidrelétricos na bacia, na ocasião que estava sendo discutida Piracicaba e Suaçuí, fossem submetidos a uma avaliação ambiental integrada. Né? Bem, com essas considerações, eu agradeço novamente, né, e fico à disposição para os debates na sequência. Obrigado.